Oi, pessoal, professora Alessandra Matias. E na aula de hoje eu estou aqui para ajudá-los a identificar as questões mais fáceis da prova do Enseja, né? Porque por mais que eu ensine as questões, os alunos falam assim, professora, mas na hora da prova eu não consigo identificar, eu não consigo ter um olhar para a questão fácil. Como é que eu faço isso, professora? Então, gente, estou aqui com a prova de 2017 e a gente vai conversando aí e eu vou pontuando para vocês quais são as questões fáceis, beleza? Antes de eu começar, senta o dedo no like, dá aquela curtida, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Matemática com a Lê e depois que você passar no Enseja, continua aqui. Continua aprendendo matemática, não me abandona não, tá bom? Beijo grande, gente, vem para a aula. Olha só, aqui é a prova de 2017. Essa primeira questão aqui é sobre ângulos. Professor, é uma questão fácil? É uma questão fácil. Pera. Para quem me acompanha há um bom tempo. Lembrando que a prova do Enseja foi adiada. Tem gente que está comigo há quase 1 ano e meio. Né, que acompanha as aulas, que é aluno ali que bate cartão, que assistiu todas as aulas, pensando que a prova ia ser tal dia, e ela foi adiada, e aí era tal dia, e aí ela foi adiada. Então, esse pessoal que estudou ângulos, mete a cara, pode fazer, que é uma questão fácil. Agora, você que está chegando, não tem nem ideia, né, não estudou ângulos, o que você vai fazer numa questão dessa na prova? Você vai fazer uma bolinha na questão. Ah, professora, eu vou riscar minha prova. Cara, você tem que riscar a sua prova. É uma prova de matemática e para você resolver cálculos matemáticos, você não é nenhum Einstein, nem o Enseja quer que você seja. Então, você não tem que fazer cálculo mentalmente, né? Um ou outro. Você tem que fazer cálculo aí escrevendo e tem que ser na prova. Então, a questão 31 você vai pular. Ou você faz uma bolinha, ou você faz uma seta, tipo, depois eu faço, tá? Questão 32, vamos lá. A questão 32 é sobre probabilidade. A maioria das questões sobre probabilidade da prova do Enseja são fáceis. Dá para você ir por raciocínio lógico. Então, eu vou considerar a questão 32 como uma questão fácil. Então, essa aqui você vai fazer. Tá? Como que eu marco, professora? Ou você risca, né? Ou então, você faz assim, ó, não deixa a bolinha, deixa ela em branco, significa que você fez. Por que que você tem que deixar isso bem claro? Porque na hora de passar para o gabarito depois, você pode se confundir. Por exemplo, se a gente pulou a questão 31, você não vai marcá-la no gabarito. Você vai marcar a partir da 32. Se você errar isso, todas as suas questões vão estar assinaladas errado. E aí, o que acontece com você? Né? Vai se dar mal na prova. Então, ó, essa daqui você assinala, né? Põe lá, marca certa, faz de conta que a correta é essa, ó. Aí, você marca lá, né, uma bolinha, ó. Então, a gente sabe que você fez, ou então escreve ok. Percebe? Que essa você resolveu. Deu? Vamos para a questão 33? A questão 33, se você olhar a questão, não tem número. É sobre vista superior. É como se uma pessoa tivesse... A gente tem isso na prova do Enseja, vista superior, vista lateral, vista frontal. É como se ele pegasse um objeto e falasse assim para você, se você estivesse no alto de um prédio, como é que você ia ver esse objeto lá embaixo? Então, gente, é uma questão que dá para meter as caras para fazer. Ah, professora, eu tenho muita dificuldade em vista superior, frontal, lateral, eu nunca consigo enxergar direito. Não faz mal. Essa questão aqui é uma questão que você tem que pelo menos tentar fazer, beleza? Ok, então para essa, vamos para a próxima? Questão 34, você vai ler, né? É que eu já conheço a questão, você vai ler a pergunta, o finalzinho dela, ó. Qual o gasto calórico total em quilograma dessas duas atividades escolhidas? A palavra total na matemática nos dirige para adição. É uma conta de mais.
é uma conta de mais, é uma tabela, o Enseja ama tabela, e ele só tá pedindo para você somar. Então, gente, é uma questão fácil, ok, é uma questão que você não pode deixar de fazer. Vamos para a próxima? Aqui, ó, você vai ler a questão. A expressão algébrica é tudo que envolve cálculos e letras. Nem todo aluno tem facilidade para isso. Mesmo alguns alunos que me acompanham há um tempo têm dificuldade. Então, se você que me acompanha há um tempo manda bem, vai embora e resolve a questão. Agora, você, não, professor, eu tenho muita dificuldade. Então, essa questão você vai pular, ok? Próxima. Questão 36. Lê a pergunta. O que você está vendo? Uma tabela. É uma tabela, ok. Agora, lê a pergunta. Qual dessas lojas terá seu orçamento eliminado? É uma pergunta típica do Enseja. Qual loja terá o orçamento eliminado? Em qual loja o cliente não deve comprar? Qual é a que tem... qual é o produto mais caro? Então, ele está pedindo para você fazer contas de cada loja. E aí você vai analisar se a conta que você tem que fazer é de mais, menos, vezes ou dividir. Nessa aqui, no caso, ó, ele quer saber quanto que sai o preço da camisa, do calção e do par de meião. Gente, camisa mais calção mais par de meião. Conta demais. Essa questão aqui é muito fácil. Você não pode deixar de fazer. Ah, professora, qual que eu deixo de fazer de tabela? Aquela que tem muita divisão, que o cara que tem dificuldade já em divisão vai perder tempo. Então, gente, essa questão aqui é fácil. Você tem que fazer, tá? Ok. Então, vamos por aqui, ó. Ok, vamos para a próxima. A questão 37, olha lá. Ela mexe com letra, tá lá, massa dividido por altura ao quadrado, aqui, ó, tá bem negrito, então dá para enxergar logo de cara. Mas suponha que você não tenha visto isso ainda. Você olhou uma tabela e ficou feliz, oba, é tabela. Aí você foi ler a pergunta. A quantidade mínima de massa em quilograma que essa pessoa deve perder para alcançar a meta proposta pelo médico é... Pessoal, se você olhar aqui a fórmula do IMC, é o que você vai ter que usar, tem uma divisão, né? São números com vírgula e tem potência. Então, assim, o aluno que tem dificuldade em potência, divisão e ainda tem aqui uma certa interpretação, essa questão aqui, gente, é difícil, pula e deixa para depois, tá? Então, ó, vou circular ela aqui. 38 agora. A 38, eu já tô vendo ali milhões, eu li a palavra milhões. A Alessandra já pensa em sistema de numeração decimal. Vamos ler a pergunta? Em quantos milhões de toneladas a produção de grãos superou a de 2012? Matemática, quando a gente compara valores, a gente faz conta de menos. Então, ele só está pedindo para você subtrair esses valores. São valores que têm vírgula, né? Então, esse valor e esse valor. Continha simples de subtração. Gente, questão fácil, não dá para deixar de fazer. Vamos para a próxima. A questão 39 foi uma questão que eu lembro que até o Thiago Dias resolveu e colocou lá no Termine, e eu liguei para ele quando ele estava resolvendo ao vivo, eu falei, Thiago, você errou. Então, assim, é uma questão fácil para quem já aprendeu. Então, tenho certeza que hoje o Thiago Dias, tendo as aulas da matemática aí da Lê, ele já sabe o que é aresta, né? E quem me acompanha há um bom tempo também sabe o que é aresta, face e vértice num sólido. Então, na época, eu lembro que o Thiago Dias errou essa questão. Então, não é uma questão considerada das mais fáceis. Mas para você que me acompanha, vai ser difícil você errar. Porque na sua cabeça, você tem bem claro o que é aresta. Beleza? Então, eu faria essa questão, né? Eu e meus alunos que estão aí comigo há um tempo. Agora, você chegou há pouco tempo, vai pular a questão. Beleza? Próxima. Eu tô vendo aqui na questão 16 milhões e 7.
16 milhões e 7 mil. Gente, sistema de numeração decimal. Então, é uma questão fácil, não tem que pular uma questão dessa. Pulou uma questão dessa, tá pedindo para sair. Porque sistema de numeração é uma questão fácil e é ela que você tem que acertar para ganhar uma pontuação no Enseja. Então, a questão 40, ok. Vamos para a próxima. Essa questão 41, ela trata aí de presunto, queijo, tem preço. Aí ele diz o seguinte: nessas condições, em qual estabelecimento deverá ser realizada a compra de queijo e do presunto? Pessoal, tem um monte de comando a questão. Era 200 gramas de sanduíche de presunto, 25 gramas de queijo, 30 de presunto, 2 kg, 1,5 kg na lanchonete, 900 gramas de presunto. São muitos detalhes que vão aí interferir na sua interpretação. É conta de dividir, é conta de vezes, né? O aluno pode se perder. Então, não é uma questão de interpretação considerada das mais fáceis. Portanto, essa questão eu pulo. Pessoal, a questão 42 envolve tabela, o aluno já fica feliz. Olha agora a pergunta. De acordo com a tabela, no ano de 2000, a região em que a expectativa de vida teve valor mais próximo da expectativa do país foi a região. O que ele está pedindo? Comparação de números decimais. O que é número decimal? É um número com vírgula. Então, esse número tem vírgula e ele está pedindo para você comparar um com o outro. Para isso, tem aluno que nem faz conta, ele já consegue sacar. Senão, você tem que fazer conta de menos. Gente, é uma questão fácil, não dá para pular essa questão na prova do Enseja. Então, essa tem que resolver, beleza? Vamos lá. Questão 43, eu tô vendo letrinha aqui, ó, né? Envolve expressão, não é todo aluno que se dá bem nesse tipo de questão. Ah, professora, é por isso que eu não devo fazer? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que primeiro você vai priorizar as fáceis. Depois que você garantir as fáceis, o que vier é lucro, né? Então, essa daqui envolve expressão, envolve interpretação, envolve letra. Eu pularia a questão. Questão 44 é uma questão também de probabilidade. Quem acompanha as aulas do Matemática com Alê sabe fazer probabilidade de trás para frente, de frente para trás. Então, é uma questão que dá para tentar. Não pode pular essa questão de probabilidade. Então, é uma questão fácil, é para fazer. Próxima. Como você... Peraí. Professora, como você sabe que é probabilidade? Qual a probabilidade? Tá escrito. Então, você vai falar, putz, probabilidade. Tem que tentar fazer, tá? Próxima. Essa questão 45, eu já bati o olho e tô vendo porcentagem. Porcentagem, são bastante comandos aí, bastante valores. Então, é uma porcentagem que vai te exigir bastante interpretação. A não ser que você seja muito bom em porcentagem, você vai fazer essa questão, senão você vai pular. Porque as questões do Enseja, as mais fáceis de porcentagem, geralmente são aquelas que são acompanhadas de gráfico. Que aí é um desconto percentual, ou quando você tem um valor relacionado ao outro, comparação de valores. Então, essa questão aqui é de matar, você vai pular, tá? Questão 46... tá falando da diferença positiva entre os custos da viagem segundo o planejamento apresentado referente aos trajetos avaliados. Diferença é conta de menos, né? Para você comparar um com o outro, você tem que fazer conta de menos. Nesse caso aqui, são vários comandos. Por quê? Ele fala do trajeto A, distância total, o custo do pedágio. Ele fala quanto que o carro percorre, 10 km por litro, que o preço do combustível é utilizado. Então, assim, são vários comandos de interpretação. Dá para fazer de várias maneiras, né? Dá para fazer por regra de 3, dá para fazer por raciocínio, mas não está entre as questões mais fáceis. Essa você vai pular. Professora, como é que eu vou saber?
Geralmente, quando ela é mais fácil, ela tem uma tabela só, que nem a gente viu as anteriores. Quando ele divide a tabela e apresenta mais comandos, significa o seguinte, olha, tem uma dose de interpretação maior aí para o aluno, tá? Questão 47, gente, eu tô vendo 30 graus, eu tô vendo 100 metros, perceba que eu tô vendo raiz quadrada, né? Então, assim, percebe que forma um triângulo? Então, a gente tem aqui uma questão ou de razões trigonométricas do triângulo retângulo ou teorema de Pitágoras, num nível que não é dos mais fáceis, dos mais simples na prova do Enseja. Então, gente, essa questão você pula. Próxima. Bom, eu tô vendo um desenho, eu vou para a pergunta. As medidas de comprimento é danoninho. Quero um danoninho meio doce com muito mel. Então, gente, uma questão fácil de transformação de medidas de comprimento. Não resolveu, pediu para sair. Essa questão aqui a gente resolve, ok? 49. Bom, você tá vendo tabela nessa questão, vamos ler a pergunta. Para atingir essa meta, o percentual da velocidade de conexão deve aumentar em... Bom, é uma questão que envolve porcentagem e não é todo aluno que tem facilidade com isso, né? Também tem bastante comando aqui, tem uma interpretação. Professora, eu me dou bem em porcentagem, eu vou tentar. Tenta. Não é uma das questões mais fáceis. Ok? Vamos para a próxima? A questão 50 é sobre gráfico. Gráfico, gente, é sempre bem-vindo. Você vai encontrar na prova do Enseja gráficos com nível fácil, um nível médio, um nível difícil. Então, gráfico, você vai se dar ao trabalho de ler e ver se você consegue fazer. Se você leu uma vez, leu duas, e aí falar assim, não tô conseguindo ver aqui o que ele tá pedindo. Aí você vai pular, mas só depois disso. Então, regra da lei. Questões de gráfico, a sua obrigação é ler e identificar se você consegue ou não fazer, tá bom? Bom, vamos lá. A questão 51 fala: um corretor deseja publicar um jornal, um anúncio referente ao empreendimento que ele está vendendo. O empreendimento tem formato retangular de dimensões de 200 por 100 e o espaço é uma questão sobre escala. Então, ele te dá a escala e ele pergunta qual vai ser usada. Professora, mas aqui ele não me fala qual é o desenho e qual é o real. Bom, aqui eu tenho em metro e aqui eu tenho em centímetro. Você tem que fazer uma interpretação aí, né? Não é igual aquelas escalas que a gente vê, que tem lá, olha, a medida da cozinha é 5 metros. Qual foi a escala usada? Então, você tem que descobrir o desenho. Ou, o desenho utilizado foi de 4 centímetros. Qual é a medida real da cozinha? Então, é uma questão de escala com um nível de dificuldade um pouco maior, né? Professora, vou tentar. Viu que não deu? Pula. Se não, escala geralmente é fácil, tá? Próxima questão aqui, 52. Uma empresa que realiza serviços gráficos possui 6 funcionários. Peraí, nessas condições, o número total de cópias... Total é mais, né, professora? Só que não tem tabela, não tem comparação. Ele te dá, gente, um número, 2 números, 3 números, né? Então, assim, aí ele fala assim, verificou ainda que na sua nova equipe, cada funcionário produz 60 cópias por hora trabalhada. Então, ele tá falando de funcionário e hora trabalhada. Ele tá te pedindo regra de 3. São medidas de grandeza, tempo de serviço, hora trabalhada, quantidade de funcionários, quilômetro e velocidade, distância percorrida. Então, quando ele faz essa comparação de valores e te pede uma resposta, regra de 3. Professora, é das mais fáceis? Não é todo mundo que consegue. Então, essa que você pula, deixa para o final, depois você volta, depois que você garantir as fáceis, tá?
A questão 53, eu tô vendo porcentagem na pergunta, porcentagem na resposta, um monte de comando, um monte de interpretação. É uma questão que você vai pular. Questão 54 é gráfico. O que eu falei para você fazer? Que você tem a obrigação de ler uma vez, duas. Viu que não deu? Pula. Se não, gráfico, você vai tentar fazer. Beleza? Próxima questão, a gente tem aí também gráfico, né? Não tem conta. Ele conta uma história e ele fala assim para você, escuta, você já gosta muito disso também. A história que eu tô te contando parece com qual desenho? E aí você tem que tentar aí chegar no meio termo. O que eu falei para você? Gráfico, você vai ler e vai tentar fazer. Vamos para a próxima? Questão 56, tá até aqui meus alunos riscaram, tentaram fazer, mas essa aqui é referente a outra questão. Envolve porcentagem, as respostas estão em porcentagem, eu só tenho um comando, né? Não tem um texto muito grande, com muita interpretação, com vários detalhezinhos para você pensar. O aluno aí que pedala, mas pedala assim mais ou menos em porcentagem, pode tentar fazer essa questão. Se não, você pula e deixa para o final. A questão 57 está mexendo aí, ó, qual é a altura do bloco em centímetros, né? Tá mexendo com volume, né, área, tem bastante comando, bastante coisa para você pensar. Não é todo aluno que se dá bem com esse tipo de questão, eu pularia. Questão 58 é gráfico. Preciso repetir? Você vai ler. Vai ler de novo. Não conseguiu? Ok. Conseguiu? Tenta fazer. Beleza? Questão 59, perceba, aluno, que aqui também forma um triângulo. Então, a gente tem aqui Teorema de Pitágoras, tem área envolvida, tem um monte de comando, comprimento, preço por unidade. Essa questão aqui eu pularia. E por fim, a última questão aí da nossa prova de 2017 tá falando que se a pessoa aceitar o financiamento oferecido pela financeira, quanto ela pagará a mais suas dívidas atuais? Gente, eu tô vendo parcelas, nem tô vendo porcentagem, nem coisa muito grande. Então, é uma questão do nosso cotidiano, né? Se eu for comprar nessa loja, eu vou pagar 30 parcelas de R$14. Nessa daqui eu vou pagar tanto de tanto. Qual vale mais a pena? O único problema dessa questão é que você vai fazer conta, né? Professor, eu sou um pouco lerdo, vou garantir as outras e essa aqui eu vou voltar primeiro. Então, gente, faça como você achar melhor. Eu iria responder essa questão aqui, tá bom? Bom, pessoal, deu para dar uma ajudada aí, né? Eu acompanhando as questões aqui da prova, espero que sim. Eu vou fazer isso com outra prova do Enseja para te ajudar ainda mais e você se sentir ainda mais confiante na hora que você estiver lá no domingo, dia 29 de agosto, tá bom? Gente, tamo junto. Eu tô com você antes da prova, durante a prova e depois da prova eu vou estar aqui, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente!